Ora, meus amigos, quinta-feira, dia 17 de julho, à altura falámos aqui um bocadinho de mercado e temos muita coisa, portanto vamos já embalar. Vamos arrancar com Francisco Conceição, todos sabemos o que é que está a acontecer. Chico Conceição vai ser jogador da Juventus, era o desfecho que ele queria, ele até rejeitou aí a proposta do Everton, não é? Havia aí essa abordagem do Everton dos 30 milhões, ele rejeitou, ele queria jogar na Juve, vai conseguir jogar na Juve. Qual é que é o problema? Para jogar na Juve teve de abdicar de 6,4 milhões de euros, era esse o valor que ele tinha direito a receber nos tais 20% da comissão, que é um nível de gestão contratual quando lhe deram este contrato muito inteligente, e portanto o Francisco Conceição vai ser jogador da Juve, vai render ao Futebol Clube do Porto 32 milhões de euros, já vou explicar porque é que são 32 milhões de euros, e se quisermos somar a isto o empréstimo do ano passado, são mais 10 milhões, portanto 42 milhões de euros é extremamente interessante para o Futebol Clube do Porto nesta venda de um jogador que, como sabemos, por razões futebol e extra-futebol, não contava para André Vilas-Boas e para a sua estrutura diretiva. Porquê é que são 32 milhões de euros? Porque a Juve não teve dinheiro para pagar, ou não tinha capacidade para pagar os 30 milhões de euros a pronto, como é normal, os clubes de futebol fazem todos isto, ou a maioria faz isto, e portanto acordou com o Futebol Clube do Porto pagar em 4 parcelas, e pelo luxo de pagar em 4 parcelas vai pagar mais 2 milhões de euros, daí os tais 32 milhões de euros. É um jogador que eu gosto, Chico Conceição, acho que seria titular no Porto de caras, mas compreendendo as circunstâncias, acho que é uma boa venda por parte de André Vilas-Boas e da sua direção. O Francisco Conceição, que marcou 7 golos, 4 assistências em 40 jogos na equipa da Juve, e foi também vencedor da Liga das Nações por Portugal, e portanto é uma venda interessante por parte do Futebol Clube do Porto. É jogador, não é ainda oficial, mas vai ser jogador da Juventus. Ontem abdicou de 6,4 milhões de euros para poder jogar na velha senhora. Quem também deve sair do Porto é Gonçalo Borges. Depois de uma época de muitos mais baixos do que altos, vai ser vendido por cerca de 10 milhões de euros. Fala-se até que poderá haver um jogador aqui incluído para a equipa B do Porto, o Cauê, acho que é esse o nome dele, ou qualquer coisa assim do género, peço desculpa, não tenho agora aqui o nome decorado na minha cabeça, mas o Gonçalo Borges deverá estar a caminho do Botafogo. Qual é que é aqui o problema? É que ele preferia ficar na Europa, e há abordagens de clubes, tanto em França como nos Países Baixos, o PSV é um deles, e o Gonçalo Borges está ainda naquela situação de ficar na Europa e tal, mas segundo se diz no Brasil, o Botafogo vai quintuplicar o ordenado do Gonçalo Borges e poderá ir para um clube brasileiro que esteve recentemente no Campeonato do Mundo, era treinado pelo Renato Paiva e é agora treinado pelo filho do Carlo Ancelotti, não deixa de ser interessante. O Gonçalo Borges, eu acho que todos sabemos que é um Gonçalo Borges, acho que é um jogador de banco e fundo de banco do Porto, portanto 10 milhões de euros. Podemos aqui agora discutir que ele no ano passado poderia ter saído por mais para o Estrasburgo e não quis, mas eu diria que é uma boa venda por parte do Futebol Clube do Porto. É um jogador que, na minha opinião, é apenas isso e só, não tem lugar num grande do futebol português. É um agitador para jogar 5, 10 minutos. Acho que o Porto precisa de bem mais do que isso, mas acho que terá uma carreira, porque ele é um jogador virtuoso, é um jogador que fisicamente interessante, e portanto acho que também lhe faz bem ir para um clube onde possa jogar mais. Não estou a dizer que seja o Botafogo ou que seja no PSV ou em França, mas é interessante para o Gonçalo Borges, porque também é um jogador jovem, não é? Falamos de um jogador de 24 anos, e portanto deve deixar o Futebol Clube do Porto. Entre Chico Conceição e Gonçalo Borges estamos a falar de mais de 40 milhões de euros que o Porto vai encaixar. Também vai encaixar muito pouco, mas pelo menos vai encaixar qualquer coisa com Samuel Portugal, que ao que tudo indica vai jogar para o Al Akdoud. Já está alinhavado o empréstimo, vai ser emprestado por 1 ano, o Porto vai receber aqui qualquer coisinha, mas não é nada de substancial, e o Samuel Portugal vai então, ele já não estava na preparação do Porto, ele foi dispensado. Acho que não precisamos debater, de chover mais no molhado, digamos assim. Contratação absolutamente incoerente da anterior direção, não estamos aqui a revelar nada do outro mundo. 4 milhões de euros por um guarda-redes que tem apenas 10 jogos na equipa B, e portanto vai agora sair, e vamos ver depois no futuro o que é que vai acontecer. Agora vamos ter aqui novela, meus amigos. Vamos ter aqui novela, porque eu acho que o Sporting, os adeptos do Sporting têm que se preparar, porque isto não vai ser um verão fácil. Não vai ser um verão fácil. Não é isto, desculpa. Não vai ser um verão fácil. Agora sim, peço desculpa. Agora vai. Pra você, senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá pra ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. É exatamente isso que eu me pergunto.
Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã, eu sou o capataz. Morten Hjulmand, meus amigos, poderá estar a caminho da Juventus, curiosamente, ser colega da equipa do Chico Conceição, em Itália, e a CNN avançou há bocadinho também que o jogador já comunicou a vontade de rumar à Juventus, comunicou isso à SAD do Sporting, que terá mostrado abertura para vender por 50 milhões de euros. Ele tem uma decisão de 80 milhões. Eu falei aqui que seria o jogador, saindo do Gyökeres, seria o jogador mais indiscutível do plantel do Sporting. Pedro Gonçalves também poderá estar nessa lista, e Trincão, obviamente, mas 50 milhões de euros não me parece uma boa gestão da parte de Frederico Varandas, perder o capitão do Sporting por 50 milhões de euros. Vamos ver, percebemos naturalmente o chamamento que é a Juventus, acho que sim, mas se o Sporting no mesmo verão perde Viktor Gyökeres e Morten Hjulmand, vamos ver. O Hjulmand disse no final de maio, depois do título, que seria muito difícil sair do Sporting. Vamos ver se será o dito pelo não dito. Acho que para o Sporting estamos todos de acordo. Acho que não há o adepto mais otimista do Sporting não pode ficar contente se perder Hjulmand e Gyökeres no mesmo verão. Ainda por cima ontem deixou muito a desejar aquilo que vimos do Sporting, mas atenção, porque o Sporting já tinha jogado de manhã contra o Portimonense. Vamos ver o que é que vai acontecer aqui com Morten Hjulmand. Em Itália diz que ele deu sim, que já está a tentar sair do Sporting. 50 milhões de euros, vamos ver, parece-me, eu meti 40 milhões, não, 50 milhões de euros, estava aqui a ver os valores mal, mas eu depois corrijo antes de ir para vocês. É complicado. O Sporting, que por ao sentido oposto, segundo o Jornal Record, contratou Zaid Bafdili. Aparentemente eu não conheço, já tinha ouvido o nome dele aí pelos bastidores do FM. É um miúdo do Genk, tem 17 anos, terminou o contrato do Genk, aparentemente teria aí interesse de outras equipas também poderosas no futebol europeu. Preferiu ir jogar para o Sporting, ele terminou o contrato com o Genk e vai para a equipa B numa primeira fase. É um médio centro, médio defensivo, dizem que é craque, dizem que é potencial e poderoso. Vamos ver, vamos esperar para ver. Mas dar esta nota então, ele jogava no Genk B, também jogava nos juniores do Genk, e ao que tudo indica, segundo o Jornal Record, vai ser jogador do Sporting. Vamos saltar até ao Benfica para falar de Richard Rios. Sabemos do interesse do Benfica, o Porto também foi associado, mas tanto no Brasil como na Itália avança-se que o futuro de Richard Rios é a Roma, que já haverá acordo entre a Roma e o jogador, que agora falta negociar com o Palmeiras, na casa dos 30 milhões de euros, será esse o valor. Abel Ferreira também já comentou essa situação, até de uma forma um bocadinho extemporânea, e portanto vamos ver, Richard Rios estaria aí na lista do Porto, estaria na lista do Benfica, é um jogador extremamente caro, internacional colombiano de 25 anos, eu gosto. Se vale 30 milhões, provavelmente andará aí, mas algo que tudo indica vai mesmo jogar para a Roma, a equipa italiana que vai então contar com o Richard Rios, algo que tudo indica nos próximos dias. Vamos ver. Ainda no Benfica, mais duas notas. Na Turquia avança-se que há uma proposta concreta do Beşiktaş por Karim Aktürkoğlu. Estou disléxico. Aktürkoğlu, e essa proposta ronda os 12 milhões de euros. Agora não consigo parar de pensar no nome do Aktürkoğlu. 12 milhões de euros mais 2 jogadores envolvidos no negócio. Isto é avançado pelo jornal Fanatic da Turquia. Eu acho que era uma má venda, quer dizer, não sei os que são os jogadores, se forem 2 maradonas desta vida, pode ser que seja o Rafa e o Beşiktaş e o Kokshu, podia ser engraçado. O Benfica vendia o Aktürkoğlu por 12 milhões de euros e vinha o Rafa e o Kokshu para o Benfica. Não, estou a brincar. 12 milhões de euros parece-me extremamente pouco. O Aktürkoğlu, como sabemos, uma época, eu acho que foi positiva, especialmente o arranque, 53 jogos, 16 golos, 11 assistências. Na Turquia avança-se esta abordagem. Vamos ver se será uma abordagem que vai ter pernas para andar ou se vai ser rejeitada por parte do Benfica. Eu diria que é um valor baixo para aquilo que é o jogador, que hoje, se eu tivesse que olhar para o plantel do Benfica, diria que o Aktürkoğlu vai ser titular, não é? Portanto, vamos ver. O Jornal A Bola avança o interesse do Benfica em Franjo Ivanovic. É um ponta de lança do Sanguiluá. No ano passado marcou 20 golos em 46 jogos. O Jornal A Bola também escreve que é um desejo difícil. Recentemente foi notícia em Itália que o Como
apresentou uma proposta de 20 milhões de euros que foi rejeitada e, portanto, o Benfica tem um jogador referenciado. Ele tem apenas 21 anos, é internacional croata já pela seleção A, mas é, como eu disse, um desejo um bocadinho caro por parte do Benfica. Mas, como sabemos, o Benfica está no mercado à procura de um ponta de lança para ser uma concorrência muito direta ao Pavlidis. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. O nome de Franjo Ivanovic foi então avançado. Aquilo que nós sabemos é que está referenciado, mas que não há aí nada de concreto. E, como eu disse, em Itália foi notícia a tal proposta de 20 milhões de euros rejeitada por parte do Sanguiloise, a equipa da Bélgica. Ainda em Portugal, alguns jogadores que foram oficializados ontem e hoje. Vamos começar com Rabi Huarte. Quem é Rabi Huarte? É um jogador que jogava no Osasuna B, chegou a jogar pela equipa principal do Osasuna, é reforço do Tondela, custo zero, assina um contrato até 2028, é um médio centro, pode atuar também pela esquerda, é esquerdino, não conheço, vamos ter de esperar para... Aliás, é esquerdino não, é destro, vamos ter de esperar para perceber quem é este jogador. Eu confesso que não conheço, mas é reforço em definitivo do Tondela, contrato até 2028. O Alverca oficializou a chegada de Stéphane Diarra, falamos de um Costa Marfinês extremo de 26 anos, ele que pertencia ao Lorient, chegou a jogar pela equipa do Lorient no ano passado, e não se esqueçam, o Lorient foi o vencedor da Ligue 2, da segunda liga do futebol francês, e aqui o Diarra vai ser então, já é reforço do Alverca, reforço definitivo. Aparentemente terá sido a custo zero, mas não consegui confirmar isto, e está então já oficializado como jogador do Alverca. Do Alverca vamos até Vila das Aves, vamos até ao Aves, falar de Guilherme Molina, é um defesa central que foi também oficializado, é um jogador que chegou a jogar, ou chegou a passar pelo Valência, chegou a jogar até pela equipa principal do Valência alguns jogos, estava no Ibiza, fez 34 jogos, 2 golos no Ibiza, assinou pelo Aves, aparentemente também a custo zero, contrato até 2027. Falamos de um defesa central de 25 anos. Vamos a Gonzalo Calçada, que foi oficializado como jogador do Estrela da Amadora. Não, este ano não foi oficializado, mas será oficializado provavelmente hoje. Vai ser oficializado como jogador do Estrela da Amadora. É um ponta de lança que jogava no Getafe B, 12 golos ao serviço do Getafe B, terminou o contrato e vai, ao que tudo indica, ser reforço do Estrela da Amadora. Tem 24 anos este Gonzalo Calçada. Ainda em Portugal, mais um nome, falamos de Ivan Barbero, já foi oficializado como reforço do Arouca. Ivan Barbero é um ponta de lança espanhol que jogava ao serviço do Deportivo da Corunha, terminou o contrato com o Deportivo da Corunha e assinou com o Arouca, aparentemente também a custo zero. No ano passado fez 6 golos, 5 assistências em 36 joguinhos. Aqui o camarada, o Ivan Martínez Barbero. Para fechar em Portugal, fui surpreendido ontem com a oficialização de Luís Freire como o novo selecionador português sub-21. Ele sucede a Rui Jorge, que já lá estava há 15 anos, ou lá o que é que é. Aliás, quando o Rui Borges, vi um dado curioso, que quando o Rui Borges foi oficializado como selecionador sub-21, o treinador do Porto era o André Vilas-Boas. Acho que vi assim, não sei se isto é verdade ou não, mas vi isso. E portanto Luís Freire assinou um contrato com a Seleção Portuguesa, com a Federação Portuguesa de Futebol, vai orientar a equipa de sub-21. Obviamente os grandes objetivos é o europeu, e acho que mais importante até estar nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028. Acho que seria realmente brilhante para a Seleção Portuguesa de sub-21, neste caso nos Jogos Olímpicos é sub-23. O Luís Freire é um treinador que tem andado por aí, não é? Tem andado Rio Ave, Nacional, Estoril, Vitória, chegou a ser falado até para outros voos, mas não se... Mas, não sei, faltou sempre qualquer coisa ao Luís Freire. Vamos ver se vai encontrar isso agora na seleção no sub-21. Eu fiquei surpreendido quando ele foi despedido no Vitória, mas pronto, é o que é. E agora está então nos sub-21. Se quiserem conhecer mais dos objetivos e dos desafios de Rui Borges, nós fizemos um tema do dia que está disponível nas nossas plataformas. Fizemos um tema do dia sobre isso, onde clarificamos bem quais são os desafios, quais são as metas e se é uma boa aposta ou não o Luís Freire na seleção de sub-21. Vamos mercado internacional, John Arias. E curiosamente, não sei se vocês já viram isto, o John Arias é muito parecido com o Giovanni Cabral. Eu, quando vi hoje, estava a preparar aqui e pesquisei John Arias para ver as fotos,
e apareceu uma foto onde ele está com a camisola do Estrela, né, do Fluminense, que até há uma ligação entre o Estrela e o Fluminense. E eu assim, não é este é o Jovane. E eu, não, é o John Arias, são muito parecidos, sintam isso. John Arias vai, ao que tudo indica, então rumar ao Wolverhampton. 22 milhões de euros é quanto o Wolves vai pagar pelo avançado internacional colombiano do Fluminense, o extremo, como lhe queiram chamar. Vem de uma época muito interessante do Fluminense, 4 jogos, 4 golos, 13 assistências neste ano, não é? O ano não acabou, 34 jogos pela equipa do Flu. Ele que esteve também no Campeonato do Mundo, não é? E chegou a marcou pelo menos um gol, que eu me lembro. Exato, pelo menos um gol marcou. E portanto poderá render aqui cerca de 22 milhões de euros ao Fluminense, rumando ao Wolverhampton. Vamos falar de Marcus Rashford, que tem mais um pretendente, tem a Juventus como equipa que o quer, mas aparentemente ele quer mesmo jogar no Barcelona. Tem-se falado aqui de propostas na casa dos 50 milhões de euros, mais coisa menos coisa. Há muita gente interessada no Marcus Rashford. Aparentemente quem não está interessado no Rashford é o Ruben Amorim. Eu gosto do Rashford, acho que o Ruben Amorim lhe deveria dar uma nova oportunidade. Ele esteve, como sabemos, emprestado ao Aston Villa no ano passado, na segunda metade da temporada. 17 jogos, 4 golos e 5 assistências. Teve aquele problema disciplinar, não é, com o Ruben Amorim, de falta de empenho, ou falta de o que quer que lhe queiram chamar, ou postura incorreta, e o Ruben Amorim foi bastante... Obviamente nós não sabemos tudo o que se passa ali por trás, mas o Ruben Amorim está-me a parecer bastante inflexível. E o Rashford poderá estar então a caminho do Barcelona, mas a Juventus está atenta. Tem-se falado agora também do Liverpool. Vamos ver o que é que vai acontecer. O que me parece certo é que ele não vai. Eu nem sei se ele está a fazer pré-época com o plantel do United, mas parece-me que será inevitável a saída do Marcus Rashford. Vamos até a Itália falar de Ademola Lookman, que estará então a caminho do Inter de Milão por 40 milhões de euros. É um jogador que nos últimos anos tem estado em destaque na Atalanta. No ano passado fez 20 golos e 7 assistências em 40 jogos. É um extremo, atua maioritariamente da esquerda para o meio e poderá estar então a caminho do Inter de Milão. Tem havido rumores de que o negócio está mais ou menos feito e também que havia outras equipas interessadas. Não nos podemos esquecer que o Lookman vai entrar esta época, é o último ano de contrato com a Atalanta. Portanto, a Atalanta, se quer fazer dinheiro com o Lookman, tem que ser agora. Falamos de um jogador internacional nigeriano de 27 anos. Vamos fechar com duas coisinhas. Primeiro, o Liverpool estará disposto a pagar 80 milhões de euros para ter o Hugo Ekitike. Porque é que eu hesitei? Porque eu estou a achar estranho este valor dos 80 milhões de euros. Belíssimo jogador, Ekitike, belíssimo. Mais dia menos dia será internacional francês. Vem de uma época muito boa ao serviço do Eintracht Frankfurt, onde fez 22 golos e 12 assistências em 48 jogos. Porquê é que eu hesitei? Porque recentemente foi notícia em Inglaterra que havia uma proposta de 80 milhões de libras, que andará aqui na casa dos 90 milhões de euros, um bocadinho mais, que tinham sido rejeitadas por parte do Eintracht Frankfurt, que tem uma cláusula de rescisão no contrato do jogador de 100 milhões. Por isso é que eu estou a achar estranho, mas está toda a gente a dar isto como mais ou menos fechado. 80 milhões é estranho. Vamos ver, vamos tentar apurar melhor, porque ele tem cláusula de rescisão de 100 milhões. Houve essa proposta de 90 e poucos milhões, 91 milhões, mais coisa menos coisa, por parte do porque não chegava aos 80 milhões de libras, andava ali um bocadinho abaixo, por parte do Newcastle, que terá sido rejeitada. E agora vemos aqui os valores, e várias pessoas, acho que o próprio Fabrício Romano também já avançou isso, que o negócio se irá fazer por 80 milhões de euros. Vamos tentar confirmar isto. Belíssimo jogador, tem apenas 23 anos, pertence ou fez parte da formação do Rennes, do Stade Rennes e do Paris Saint-Germain. Ele no Paris Saint-Germain não se conseguiu impor, chegou a ter uma época onde foi mais ou menos opção regular, mas não se conseguiu impor em definitivo, e é realmente no Eintracht Frankfurt, especialmente na época passada, onde ele realmente explode. 48 jogos, 22 golos, 12 assistências. É um jogador possante fisicamente, alto, muito rápido, tecnicamente evoluído. E portanto ele tem dupla nacionalidade, ele também tem um sangue africano, também aquela magiazinha dos Camarões. Belíssimo jogador, sou muito fã dele. Estou a estranhar este valor dos 80 milhões, no sentido em que houve a tal notícia da proposta do Newcastle. Eu acho que 80 milhões de euros pelo Ekitike é justo. Depois está estranho é só por causa das notícias que se opõem aqui umas às outras, mas vamos ver. Fechamos a falar de Renato Paiva depois daquele despedimento surpreendente quando foi
quando foi despedido do Botafogo. Pois o Textor até veio dizer que ele violou os princípios e não sei, é toda uma história. E depois o Botafogo achou que fazia sentido ir buscar um treinador sem qualquer tipo de experiência, que curiosamente é filho do selecionador brasileiro. Estou a brincar, o filho do Ancelotti, como ele se chama? David Ancelotti, trabalhou com o pai em todos os clubes praticamente, pai desde o Paris Saint-Germain, segundo se diz. Portanto tem essa experiência. Vamos ter de esperar para ver, se calhar até vem aí o novo Carlo Ancelotti e nós estamos aqui a acusá-los de nepotismo. Não, mas Renato Paiva saiu do Botafogo e já terá encontrado novo trabalho eu estava a dizer que ele não tinha experiência, assim, exatamente, não tinha experiência como treinador principal do Ancelotti. Ele foi adjunto, agora não sei qual é que é o grau, se era o primeiro adjunto, se era o segundo adjunto, isso não sei. Mas agora voltando aqui ao Renato Paiva, desculpem, já encontrou o cargo, vai ser treinador do Fortaleza. Eu acho que ainda não é oficial, mas segundo se diz no Brasil vai ser oficializado hoje. Vai treinar então o Fortaleza. É o que é. Foi despedido de uma forma surpreendente, até depois de ter ganho ao Paris Saint-Germain. A eliminação do Botafogo por parte do Palmeiras no Mundial, eu acho que não deve envergonhar o Botafogo, portanto não compreendi o despedimento, mas foi o que aconteceu. E o Renato Paiva vai então pegar no Fortaleza, o Fortaleza que é penúltimo no Brasileirão, estamos a falar de 10 pontos apenas em 13 jogos, está a 3 pontos abaixo da linha d'água, portanto vamos ver o que é que vai acontecer. E vai ser um desafio interessante para o Renato Paiva, que tentar salvar aqui o Fortaleza. Bem, vamos ver o que é que vai acontecer aqui com o Renato, provavelmente vai ser oficializado hoje. Estamos conversados, eu não falei disto, mas já cá está em Portugal o novo reforço do Benfica, provavelmente vai ser oficializado durante o dia de hoje ou talvez amanhã, o Barrenetxea. Não falei porque já o Humberto falou ontem, é jogador do Benfica, está fechado a não ser que chumba agora aos exames médicos, mas não se prevê isso, não é? E portanto já está cá em Portugal, não há novidades para já do caso do Gyökeres. Vamos continuar a acompanhar aí as movimentações. Não se esqueçam que amanhã 9h30 direto de mercado, e eu vou ter aí, se não estou em erro, uma Mystery Box para abrir. Acho que chega hoje ou amanhã uma Mystery Box para eu abrir, porque nós estamos aí numa campanha de 60 mil subscritores no YouTube, e o nosso patrocinador, que eu depois amanhã falarei, mandaram-me aí uma Mystery Box para eu abrir. Aposto que vai ser uma camisola. O que vai ser engraçado nisto é que vai-me calhar uma camisola e depois eu não vou saber qual é o clube. Estou mesmo a ver. Estou mesmo a ver que vai sair tipo de um clube da América do Sul que vocês todos conhecem e eu não vou saber quem é, e depois vou ser insultado nas redes sociais, como aquela malta que me acusou de como é que foi? Quando eu estava a falar do Porto, tal investimento, e disse alguns nomes atirados completamente ao calhas, e a malta ficou indignada porque eu não atirei o nome do Borja Sainz. Malta, se fosse só isso que eu me esqueci no outro dia, só para vocês saberem. Cheguei a casa, entrei em casa, dormi e no dia a seguir descobri que tinha deixado a chave na porta da casa. É para vocês perceberem o grau de esquecimento de coisas. Portanto, não me condenem por eu me esquecer do Borja Sainz como reforço do Porto. Excelente mercado para o Vilas Boas. Um grande abraço ao Vilas Boas. Hoje estivemos lá no Olival, o Porto abriu um bocadinho do treino, foi fixe rever até o Pedro Filipe Maia, e pronto, vamos embora. Desculpem lá ter me alongado. No que diz respeito ao mercado, já sabem, voltaremos amanhã. Não se esqueçam que amanhã há também direto a partir das 9h30. O meu nome é Edgar Gonçalves, isto tudo está em 00.pt, e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.